Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, 6 de agosto, vamos dar início a mais uma videoaula de Geografia. Nela, conversaremos sobre moradia, um lugar de abrigo e convivência, características das moradias. Para concluirmos essa conversa, faremos nossa atividade de casa no livro de atividades, páginas 63 e 64. Vamos lá? Moradia, um lugar de abrigo e convivência, ou seja, um lugar que serve para abrigar e conviver. Os tipos de moradia são as moradas construídas pelo homem individualmente ou coletivamente, a fim de habitá-los, tornando-se então seus lares. As moradias são construídas segundo as necessidades e também segundo as condições de cada indivíduo. Nós já conversamos um pouquinho sobre os direitos e deveres, que os cidadãos têm. Aprendemos bastante sobre isso e vamos aplicar um pouco do que aprendemos. Aqui a gente observa que tem alguns modelos de casas, alguns modelos de moradias. E tem uma informação muito importante no final desse trechinho que a gente leu. É que as casas são construídas segundo as necessidades e as condições de cada indivíduo, de cada morador. Quando a gente fala disso, a gente se preocupa com uma informação que a gente costuma observar muito por aí. Quando a gente passa nos lugares e a gente consegue identificar diferentes tipos de casa, a gente percebe logo que tem pessoas que, por ter uma condição muito difícil, uma condição financeira, ela acaba não tendo um lar apropriado para morar. Então agora eu vou apresentar para vocês uma historinha que, através de poesias, de rimas, a gente vai conseguir identificar alguns tipos de casa. E depois a gente conversa um pouquinho sobre elas, tá certo? Já já a gente volta. A Casa e Seu Dono, escritor Elias José. Essa casa é do Caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa tão bonita, quem mora nela é a cabrita. E descobri de repente que não falei da casa de gente. Vocês viram? Puderam observar que através da rima, mesmo sendo de uma forma engraçada, a gente conseguiu identificar os tipos de moradias, as moradias mais simples, não é? Que rimavam com o nome do animal, abelha, telha, lata, barata, cimento, jumento. E no final ele diz assim: só não falamos da casa de gente. Pois é, os nossos tipos de moradias, das pessoas. Então, vamos dar continuidade à leitura para a gente perceber melhor essas informações? Tipos de moradias. O local ao qual cada cidadão chama de casa é a moradia de cada um. O
lar de cada pessoa é o local onde geralmente nos sentimos bem, pois é onde guardamos nossa história. Também é nesse espaço que descansamos após um longo dia de trabalho ou estudos. A nossa casa também é um cantinho para realizarmos as refeições, nos protegermos do frio e guardar nossos objetos e pertences. Nem todos conseguem ter um lar. São aqueles ou aquelas pessoas que moram nas ruas ou em outros tipos de moradias improvisadas. Quando a gente fala dessas pessoas que moram nas ruas ou em moradias improvisadas, a gente está falando de um dos direitos que a gente aprendeu, que cada cidadão tem, que muitas vezes não é respeitado. E a gente consegue comprovar isso através também do tipo de moradia deles. Vamos ver. Barracos. Barracos são moradias encontradas em favelas. Em alguns casos, são produzidas com lataria, papelão, em grande escala e até mesmo isopor. Ou seja, as pessoas que não têm uma condição de vida muito boa, que ganham pouquíssimo e que às vezes nem ganhar dinheiro ganham, elas acabam improvisando o seu jeito de morar. Constrói barracos em locais de difícil acesso, que muitas vezes inunda durante o período de chuva, que fica próximo de lixões. São lugares impossíveis da gente imaginar que alguém consiga viver lá, consiga morar lá. E essas casas são construídas com resto de madeira, com pedaços de plástico, de papelão, restos de construções que ficam jogadas nos lixões. Então essas pessoas recolhem esses materiais e constroem pequenos abrigos para morar. Então esse tipo acaba sendo uma das formas de morar. As palafitas. O que são palafitas? Vocês já ouviram falar? Será que aqui onde a gente mora existem palafitas? Palafitas é um tipo de construção feito em formatos de madeira ou estacas, geralmente em regiões onde há rios, certo? Então, é muito comum a gente ver esse tipo de moradia na região norte, certo? As pessoas moram nesses locais, muitas vezes também pela questão financeira, né? Também é um tipo de moradia característica do local, mas você vai encontrar nessas moradias pessoas que realmente não têm uma boa condição financeira. E do mesmo jeito que é difícil a gente imaginar como as pessoas que moram em barracos próximos de lixões conseguem viver lá, a gente fica imaginando quanto deve ser difícil a vida dessas pessoas que moram nessas palafitas, morar dentro de um rio. E aí quando começa a chover, que esse rio sobe, se for durante a noite, quando estiver todo mundo dormindo. É tão comum a gente se deparar com esse tipo de notícias de chuvas fortes que acontecem em alguns lugares e acabam inundando e muitas vezes não dá tempo às pessoas retirarem os seus pertences, nem sair do lugar. Então é difícil também a gente imaginar a vida dessas pessoas nesse lugar. Deve ser muito difícil. E aqui, mais um tipo. Casas de pau a pique. É um tipo de moradia formada por paredes de barro e alguns galhos de árvores. O telhado é feito a partir da palha de outras plantas, né? E varas, ou seja, galhos tirados das plantas. É construída praticamente, né, a gente poderia dizer assim, de uma forma artesanal. Não que as outras casas, né, sejam construídas de uma maneira diferente, mas nas outras casas, onde você utiliza outros tipos de material, elas demoram bastante a serem feitas pela questão da segurança que tem que ter, né, a quantidade de pessoas que acabam trabalhando para dar forma, né, para construir aquela casa.
Nesse caso aqui, por serem casas mais simples, construídas com materiais totalmente retirados do meio ambiente, porque eles cortam galhos de árvores, eles pegam o próprio barro, certo? Molham e fazem um tipo de massa e vão colocando, formando a parede, certo? Nesses pauzinhos, né, que eles vão colocando as estacas uma ao lado da outra, depois colocando algumas que vão cruzando para dar o formato da parede, né, e para manter a casa de pé. Então eles acabam colocando esse tipo de massa, né, que eles fazem com o próprio barro, deixam secar, fazem o telhado e vão morar nessas casas. Então são casas também muito simples, que não têm tanta segurança e que elas são encontradas muitas vezes nos sertões, locais mais distantes, próximos a estradas, próximo a fazendas. Então a gente acaba percebendo que são casas onde também só moram pessoas que têm uma pouca condição, né, financeira. Então constroem casas muito simples e passam a morar lá. Agora chegamos na casa chamada casa de alvenaria. Nada mais é do que uma casa construída com tijolo, cimento e areia. Pode ser térrea ou de 2 andares, como chamavam antigamente, sobrado, e hoje em dia chamam, né, casas duplex, né? Essas casas, elas levam mais tempo para serem construídas, passam muitas vezes por uma grande equipe, né, que fazem parte desse processo de construção da casa. São casas seguras, são casas bonitas e habitadas por pessoas que têm uma melhor condição financeira. Chegamos aos prédios, edifícios, tipos de moradia composto por vários apartamentos. Então é muito comum a gente ver prédios de muitos andares. Antigamente eram feitos prédios baixinhos que tinham 4, 5 andares. Hoje em dia são prédios imensos com 10, 18, 20 andares. E em cada andar é comum encontrarmos de 2 a 4 apartamentos. Então moram 2 a 4 famílias, né? E esses locais eles acabam oferecendo a seus moradores muitas formas de diversão no próprio local. Tem academias, tem playgrounds, tem áreas de lazer diversas, onde as pessoas podem descer de seus apartamentos e ficarem naquelas áreas comuns, compartilharem nessas áreas e aproveitarem para uma diversão. Temos as ocas, olha só, casas indígenas feitas com taquaras, capim e outros materiais recolhidos na floresta. Olha só, lembra que quando eu falei lá da casinha de pau a pique, que era feita, né, com materiais também retirados do meio ambiente? Essa daqui também. A diferença é que aquelas casas, elas ficam em locais que são construídos nos interiores, né, aqueles lugares que ficam bem mais distantes, né? Porém, a casa dos índios, as ocas, né, são construídas também pelos próprios habitantes, mas elas ficam localizadas no meio da floresta, né? Tem um pouco de aparência nos materiais que são utilizados, mas não no seu formato. A forma como são construídas e os materiais utilizados são muito parecidos, mas o formato delas em si e a forma de habitar são bem diferentes. E temos também os iglus. É uma casa ou cabana feita de neve compactada que protege as pessoas do frio. Eram construídas pelos esquimós, que hoje em dia utilizam outros materiais na fabricação de suas casas. Como a gente sabe, a tecnologia está aí para ajudar, não é? Para melhorar. Então, se no passado ela era construída de uma maneira, hoje em dia ela é feita de uma outra forma, até para dar uma melhor condição de moradia, né, para quem vive lá, porque vocês estão vendo, é muito gelo. Então, para proteger do frio,
tem que ser usado alguns materiais, né, serem colocados juntamente com a neve e até a própria forma de fazer a casa, né, a construção dos iglus, elas têm que ser feitas hoje em dia pensando numa melhor forma de acomodar os seus moradores. Eles vão pegar todas essas informações e vão guardar para o nosso debate que está chegando. Então, por hoje é só. Beijinhos e até a próxima aula. Tchau! Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Voltei para dar continuidade à nossa videoaula de quinta-feira, 6 de agosto. Agora trabalhando com filosofia. Pensar e inventar. Brincadeira da mímica. Depois de conversarmos um pouquinho sobre tudo isso, faremos a nossa atividade de casa no nosso livro didático de filosofia, páginas 3 e 4. Vamos começar? Pensar e inventar. Pensando com muita imaginação, você pode fazer descobertas e até inventar coisas novas. Durante todo esse tempo, a gente vem conversando em filosofia sobre pensar. Pensar para. Para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa pensar. Isso, quem nos ensinou, foram os filósofos. E a gente vem aproveitando todos esses pensamentos, né? Todos esses ensinamentos dos filósofos e vamos sempre aplicando na nossa vida. E vamos percebendo que eles tinham toda a razão. Então, quando ele coloca aqui, pensando com muita imaginação, você pode fazer descobertas e até inventar coisas novas, a gente se pega, né, diante de várias coisas que acontecem no nosso dia a dia. Para tudo a gente precisa pensar. Então a gente tem aqui algumas imagens de alguém pensando, pensando, pensando e chegando a uma conclusão. E essa conclusão pode ser exatamente o momento em que você criou algo novo. Aqui nós temos duas crianças brincando. Para brincar, no caso deles, né, e em outros casos também, mas nesse caso aqui, eles estão brincando de construir. Para construir algo, eu preciso pensar no que eu vou construir, o que eu vou usar, de que maneira eu vou fazer. E vou colocando em prática de acordo com o que eu vou pensando. Eu consigo construir o meu pensamento. E agora? Essa criança também brincando de pintar, pegou seu papelzinho, suas latinhas de tinta, seus pincéis, seus lápis e foi brincar de desenhar e pintar. Então ela pensou, o que eu posso desenhar? O que eu vou usar para desenhar e pintar? Depois de pensar, começou a colocar em prática. Então ela acabou criando algo novo. E aqui, esse menino que adora brincar com coisas inventadas. Então, ele pega restos de coisas que são usadas em casa, caixas de leite, copinhos descartáveis, tampinhas, rolinhos de papel higiênico, várias coisas e transforma em brinquedos. Aqui ele fez vários carrinhos, binóculos, trenzinho, mas para tudo isso ser construído, ele antes pensou, o que eu quero construir? O que eu vou usar nessa construção? Pensar, pensar, colocar em prática esse pensamento e construir. Viram só? Quanta coisa legal as crianças construíram. E você? O que você constrói? Quais brinquedos? Que desenhos você faz? Que pinturas? E antes de você colocar tudo isso em prática, o que você pensou para fazer isso? Vamos conversar sobre isso também, tá?
Agora, a gente vai falar de uma coisa muito legal, uma brincadeira que, para ser realizada, a gente também precisa pensar muito. Vamos descobrir qual é? Mímica é uma das formas de comunicação humana normalmente conhecida como a arte de expressar os pensamentos ou os sentimentos por meios de gestos. Durante uma brincadeira de mímica, a gente não pode falar. Proibido falar. A gente apenas pode usar o nosso corpo para fazermos gestos. E através dos gestos que a gente faz, a gente consegue passar uma mensagem para quem está observando. É uma brincadeira muito legal, onde as pessoas tentam descobrir, através dos gestos, o nome de um filme, o nome de um lugar ou o nome de qualquer objeto que a pessoa esteja tentando passar através da mímica. Vamos assistir agora a um vídeo muito legal do Quintal da Cultura, que se chama Ludovico Show. Nesse vídeo, ele vai usar todos os amiguinhos dele para brincar de mímica. Vamos ver? Depois a gente volta a conversar. Já está na hora do programa começar. Olá, auditório! Olá, Brasil! Olá, universo! Uau! Beleza, começa agora mais um Ludovico Show, o programa da família brasileira e também da família estrangeira! Opa! Beleza! E hoje, na plateia, nós contamos com a presença mais do que especial da caravana das crianças sem paciência! Calma, porque já começou, não é? Já começou. Muito bem, então agora que já... O que é especial? Calma, que a gente ainda precisa chamar o convidado, né? A gente não chamou o convidado ainda, calma. Ele vai participar do desafio. Caramba, beleza, o pessoal sem paciência. Calma, gente, faz alguma coisa, pessoal sem paciência. Faz alguma coisa. Já vai. Calma, já começou, amiga. A gente já não vai terminar aí. Faz alguma coisa, Noviquete. Uau. Eu não esperava, mas você conseguiu! Conseguiu, beleza! Uau! Opa, então vamos chamar agora o participante do dia. Para sua surpresa, vamos receber o Osório! Vai buscar! Vem pra cá, Osório! Olha aí! Oi, pessoal! Hoje é o Ludovico Show! Maravilha, Osório! Ludoviquete, aqui sou eu e o convidado, você fica do ladinho de lá. Mas não passe da minha frente, por favor. Beleza! Osório, está preparado para o desafio de hoje? É claro que sim! Hoje eu vim com a corda toda! Ele veio com a corda toda, então cuidado para não se enforcar, hein? Não entenderam? Ele veio com a corda toda, cuidado para não se enforcar. A piada foi boa, não foi? Não foi, Ludoviquete? É que você faz essa piada todas as vezes aqui no programa. É piada velha. Eu já fiz. Opa! Eu já fiz. Só um instantinho pra eu falar aqui com o meu ponto eletrônico. Ô, diretora, por favor, avisa o roteirista, principalmente o Elton, pra não repetir as piadas, o pessoal tá começando a perceber. Muito bem, já vai. Muito bem, Osório, para levar esse super prêmio para casa, o famoso prêmio surpresa, você vai ter que vencer o desafio. O desafio da mímica!
E é muito simples. A Ludovicat... Doroteia! A Ludovicat vai ter que fazer algumas mímicas. E então você, Osório, vai ter que adivinhar que mímica ela fez. Mole pro gato. Mole pro gato, é mole pro miau. Ludovicat, tá preparada? Não. Eu imaginei. Bom, mas de qualquer maneira, vem pra cá que dessa vez o queijo é seu. O queijo é seu. É que vamos à primeira mímica. Com a Ludovicat. Doroteia. E aí, Osório, é difícil, você já sabe. Sim! Então, calma. Você sai daí, eu vou pra cá, você... Dá licença. Beleza. Do outro lado, tá bom. Beleza, Osório, pode responder o que era a mímica que a Ludovicat fez. Tá, a mímica que eu observei é o seguinte. A Ludovicat pegou, pelo tamanho, era uma laranja. E aí, pegou uma faca e partiu a laranja ao meio. Com duas metades. Aí ela pegou uma metade e fez assim, ó. Então ela colocou no espremedor e jogou. Depois a outra metade no espremedor e jogou. Aí ela pegou o que tava aqui e colocou num copo. E aí ela tomou. Uau. Aí ela fez essa cara assim, ó. Isso significa que a laranja estava azeda. Acertei? Uau. Ele é observador. Mas a resposta está... certa! Maravilha demais! Mas essa foi fácil. Ludovicat, venha para cá fazer a próxima mímica. De novo. Vem pra cá. Cuidado com o degrau. Deixa eu só passar pra... Deixa eu só descer. Dá licença, Doroteia. Beleza. Vamos agora à segunda mímica. Valendo. E aí, Osório, já sabe a resposta? Já sei. Então espera, sai daqui, dá licença, passa pra lá. Osório, dê a resposta para o Brasil e o universo. Tá, assim, a minha observação observou o seguinte. A Ludovicat estava segurando um balão. E aí ela estava passeando, acho que num parque. E de repente ela avistou uma coisa no chão. E aí, ela foi pegar essa coisa no chão e, sem querer, ao pegar, soltou o balão que estava na mão. Aí ela ficou com uma coisa na mão e a outra coisa voou e eu acho que essa coisa era o balão e que ela pegou uma moeda. Uau, que história longa! Tem certeza, Osório? Tem certeza? Tenho! Bom, então, nesse caso, eu tenho que dizer a verdade. E a resposta do Osório está exata! Beleza! Sambando na cara do quintal! Maravilha! Mas calma! Porque temos ainda a última mímica do desafio. Então, vou chamar a Ludovicat para cá. Ludovicat, vem pra cá! E manda ver. São 3 mímicas, vai! Vem pra cá! Deixa eu só sair, cuidado do degrau. Eu sei, mas só pra... Dá licença, Doroteia. Beleza, vamos
a terceira mímica, Brasil. Ah. Sai daí! Passa já! Vai do outro lado, do outro lado! Beleza! Olha a cara dele! Olha a cara! Será que ele sabe? Ele sabe o que era esta mímica, sabe, Osório? Carecas, carecoletas, eu acho que eu sei muito bem o que foi que aconteceu nessa mímica. Bom, então, se você sabe, não diga nada! Porque agora vamos a um recadinho muito importante do nosso patrocinador. Ludoviquete, vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo, Brasil! Vem comigo! Vem comigo, vem! Você tem que chegar mais rápido! Beleza! Atenção! O Ludovico Show de hoje tem o patrocínio de um produto revolucionário. O relógio Durma Bem. Sabe, quando seus pais dizem assim, tá na hora de dormir, mas aí você tá assim, sem nenhum sono. É ruim, não é verdade? Eu respondo, é ruim mesmo. É horrível. A gente vai até pra cama, não é? Deita debaixo da coberta quentinha, se acomoda num travesseirinho gostoso, cheiroso, mas nada do sono aparecer. Não é verdade? Eu respondo, é nesse momento que você precisa do relógio Durma Bem. É impressionante. Você simplesmente coloca o relógio no braço. Isso mesmo! Depois, em seguida, você programa em quanto tempo quer pegar no sono. E então, pronto! Em poucos instantes, já vai estar dormindo. É demais! Quer saber se ele funciona? Eu respondo! Ele funciona mesmo! Agora, para o público não ficar com dúvidas, então, nós vamos testá-lo. Vamos ver, eu vou programar este relógio aqui para fazer a Ludoviquete dormir. Só um instantinho, não balança não, ela vai dormir. Gente, isso aqui dá pra fazer um bambolê em você. Tá ótimo. Puxa aqui, ó. Isso, vai, força. Tá ótimo. Vai dormir em 5 segundos. Atenção, valendo. Não vai funcionar. 5, Não vai. 4, 3, 2, 1 e tadá! Gente, é incrível! Uau! E a tecnologia é tão sensacional que você fica dormindo até o horário programado para ser acordado. Por exemplo, eu vou programar aqui para Ludoviquete acordar em 5 segundos, valendo 5, 4, 3, 2, 1 e tadá! Ela... eu acho que eu fiz alguma coisa errada. É só programar para 5 segundos e 5, 4, 3, 2, 1 e tadá! Não, bom, qualquer problema que você tiver, você pode consultar o manual de instruções. É simples, é fácil, é prático e é ilustrado e eu acho que... Bom, enfim, eu acho que deve ser isso aqui. Tá. Bom, agora vai! 5, 4, 3, 2, 1 e tadá! Bom, enfim, depois eu leio o manual com calma, ele é muito bom, é muito claro. De qualquer maneira, se quiser dormir o dia todo na hora certa, aproveite esta oferta. Compre um relógio Durma Bem e ganhe um lindo gorro de dormir. É isso. Bom, agora vamos voltar ao programa. Vamos voltar ao programa. Imagina, eu levo você. Vem comigo. Vem danando. Pode ir. Vem comigo.
Relaxa, vem comigo. Isso, beleza. Agora aguenta as pontas aqui. Fica direitinho. Beleza, Brasil? É isso aí, Osório! Maravilha! Carecas, carecoletas, seu Ludovico Show, o que aconteceu com ela? Olha, nada. Ela tá tirando uma sonequinha, não é? Tá nanando, mas vamos ao que interessa! Osório, Sim. você sabe realmente o significado da mímica que a Ludoviquete fez antes dos comerciais? Ah, sei. Claro que eu sei, seu Ludovico Show. Eu sei muito bem o que aconteceu nessa mímica que ela fez, viu? Uau, Brasil! Então vamos ver o que aconteceu, Osório. Aconteceu que éramos nós dois no parque de diversões na montanha-russa. Quer dizer que você tava lá naquela montanha-russa naquele dia, Osório? Exatamente. E aquele celular que ela pegou pra tirar selfie que caiu no chão era meu. Eu gostava tanto dele, seu Ludovico Show. Mas aí, ó, caiu. Carambolitas, hein, Osório? Puxa, imagina que ele tem esse espatifado no chão, não é? Claro, espatifou, caiu, quebrou. E eu gostava tanto dele, eu já disse. Bom, tudo bem, Osório, mas olha, não precisa ficar triste. Não precisa ficar triste. Mas a sua resposta está. Está. Está exata! Venci o desafio! Venci o desafio! Maravilha, você venceu! Ludoviquete, pode buscar. Eu vou buscar o prêmio, Tá. não faz mal. Eu vou buscar o prêmio, Osório! Vou buscar o prêmio, olha aí! Seu Aê! prêmio, Dá licença, Osório! posso subir? Por favor, Posso subir, dá não licença. precisa na minha irmã. Ai, Maravilha. o que será meu prêmio? Vamos ver. Carecas, carecoletas! É um celular novinho! A Ludoviquete pessoalmente que escolheu quando estava acordado, Osório. Aê, maravilha! Nunca mais vou emprestar meu celular pra ninguém, só eu vou usar. Principalmente não empreste para a Ludoviquete, minha irmã, principalmente para ela tirar selfie numa montanha-russa. Nunca mais, só eu uso. É isso aí, Osório! Bom, pessoal, o Ludovico Show de hoje vai ficando por aqui. É. Um beijo no coração, outro no cotovelo. Obrigado pela audiência Mãe. e até o próximo programa! Mãe, ganhei celular, mãe! Minha mãe quer falar com você, Ludovico. Alô, oi, tudo bem, senhora? Maravilha, beleza! Ai, que soneca boa. Ludovico! Osório? Ludovico, Osório? Eita, Lili, acabou! Nossa! 6 meses pra desligar a câmera, hein? Ô, cada uma. Onde é que desliga isso? Licença. Viram que bagunça legal? Como eles conseguiram passar para vocês essa brincadeira de uma forma legal? E vocês, já brincaram de mímica? Quem conseguiu acertar todas as pistas? Quem conseguiu pensar em algo bem difícil que ninguém conseguiu descobrir o que era? Pois também tem mais um desafio para vocês. Que tal brincar de mímica com a família de vocês? Junte aí todo mundo da família, pensem em nomes de filmes, em nomes de programa de TV, nomes de brinquedos, em algo bem interessante para brincar de mímica. Vocês podem registrar esses momentos e irem colocando no nosso mural para compartilharmos com os outros colegas, tá? Fica a dica. Mas tem algumas perguntinhas e uma eu achei bem interessante para fazer para vocês também como um desafio. Imagine, como você representaria uma pessoa que está pensando? Será que só existe uma forma de representar? Ou existem outras? Quem sabe, várias formas. Pense um pouquinho sobre isso. Faça um registro também desse questionamento através de um desenho e envie para a gente, tá? Pode ser no nosso mural. Ah, mas também existem outras formas de representar, não é? Pois é. Vamos pensar sobre isso e durante o nosso debate a gente pode apresentar todas essas maneiras, tá bom? Por hoje é só. Beijinhos e até a próxima aula. Tchau!